Boa noite, igreja, seja bem-vindo, você que nos acompanha neste momento, que seja um tempo de edificação para todos aqueles que estão nos acompanhando. E eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 15, e nós iremos ler os versículos 4, 5 e o 6, que diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que por meio das Escrituras nós podemos estar com a nossa esperança firmada no Senhor. Então que neste momento, como diz aqui, com um só espírito, com espírito de unidade, com um só coração e uma só voz, nós possamos estar louvando o nome do Senhor. Oremos. Paizinho santo e querido Deus, graças eu te dou, Senhor, por este momento. Pai, vem abençoar cada coração que está aqui, Pai, neste tempo. Deus querido, que o Senhor possa receber os louvores, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e que nós possamos realmente entender que nós estamos prestando um culto a Ti. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos nesse momento estar louvando ao Senhor, aquele que é único, digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Santo,
Deus é santo, né? Bom louvarmos ao Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós temos que louvar ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Oh, 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 Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meus irmãos, como nós temos visto nos últimos domingos, nós estamos em plena campanha de missões estaduais promovidos pela CIBUC. CIBUC é a Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará, a convenção no qual a nossa congregação, a nossa igreja, ela faz parte. E nesse ano de 2020, a campanha de missões estaduais, ela tem um público-alvo muito bem definido, muito bem
estabelecido, que são justamente aquelas pessoas que por vezes são marginalizadas pela sociedade, são pessoas esquecidas pela sociedade, são pessoas que muitos não consideram sequer cidadãos, mas nós entendemos que, pelo exemplo que Jesus Cristo nos deixou, são pessoas que são dignas do amor de Deus, são pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E quais são essas pessoas? São essas daí que está projetada na imagem, como você pode ver. São pessoas rejeitadas, são surdos, são cegos, são pessoas que passam necessidades, são os explorados, são pessoas viciadas, são pessoas que muitas vezes é ignorada pela sociedade, pelo poder público, mas nós, enquanto Igreja de Cristo, nós olhamos para essas pessoas e nós vemos, acima de tudo, pessoas carentes de Deus, pessoas necessitadas de conhecer o Senhor, que é capaz de fazer uma mudança verdadeira, uma transformação verdadeira e radical na vida deles. Então, nessa campanha, nós temos como tema da nossa campanha é ouvir o clamor do povo. Esse povo aí que eu falei, ele está clamando. E muitas vezes é um clamor silencioso. E muitas vezes é um clamor que a gente não consegue ouvir o clamor deles, mas eles estão clamando nas suas mentes e em seus corações. E é preciso que a gente tenha a sensibilidade de Deus para ouvir esse clamor e atender a esse clamor. A divisa desse ano está lá em Salmo 12, verso 5, que diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Perceba que Davi diz que o Senhor vai pôr a salvo aquele que suspira. E ele faz isso hoje por meio da igreja. A igreja é um instrumento que leva transformação, graça, misericórdia e amor a todos aqueles que necessitam. E para isso a gente precisa se colocar diante de Deus e dizer como Isaías, dizer assim: Senhor, usa a mim, usa a minha vida, que a minha vida seja um instrumento de transformação, seja um instrumento através do qual o teu amor vai alcançar aqueles que necessitam, a tua graça vai chegar a todos aqueles que precisam ouvir de ti. O nosso alvo individual, meus irmãos, nesse ano é um alvo de R$20, é o mesmo alvo do ano passado, nosso alvo individual, R$20. A gente está desafiando a cada membro, cada congregado daqui da igreja de Croatá a ofertar R$20 para missões, e a gente tem a pretensão de ultrapassar o alvo, como tem sido nos últimos anos, por meio de um bazar que a gente vai promover numa data mais à frente, que a gente vai divulgar ainda, porque a gente ainda está recolhendo doações, mas que você possa se colocar diante de Deus e fazer essa oferta, uma oferta de R$20 para missões, para investir no mundo espiritual, para investir na salvação de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, mas a questão não está em nós necessariamente conhecermos as pessoas, mas está em a gente fazer parte da ação de Deus no mundo, está em a gente fazer parte do reino de Deus que está sendo promovido, que esse reino seja promovido através da nossa vida, mas que também a gente possa promover esse reino por meio das nossas finanças também. Então, nesse momento, queria te convidar para que a gente possa cantar a música tema desse ano, que é ouvir o clamor desse povo, que a gente possa ouvir esse clamor e atender a esse clamor que o povo tem feito. Carentes de amor
este povo, o grito dos oprimidos, o grito dos desvalidos, o grito dos perdidos. Quem irá por mim? Quem irá por mim? Quem irá por mim? Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor chama a sua igreja para acolher os arrependidos, para curar os feridos, para enxugar suas lágrimas. Eis-me aqui, envia-me a mim, ó, envia-me, envia-me a mim, envia-me a mim. Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Meus irmãos, na noite de hoje eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de um trecho da Palavra de Deus que nessa semana, em 2 momentos, eu li esse texto e entendi que deveria falar sobre ele. No domingo, no último domingo eu conversei com uma pessoa e relembrei esse texto, e lendo a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, na quinta-feira também li esse mesmo texto num programazinho de devocional que eu faço, de leitura da Bíblia, e eu li esse trecho e eu queria levar os irmãos a refletir sobre a palavra de Deus, porque fala exatamente sobre um tipo de público proposto na campanha de missões. Esse é um trecho que fala sobre um público que inclusive é alvo da nossa campanha nesse ano, que são os cegos. Aqui a gente vai ler um trecho que fala sobre o encontro de Jesus com 2 cegos, e esse encontro ele está registrado nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas. E Mateus ele não registra o nome de nenhum deles, mas se você for ler esse trecho nos outros evangelhos, você vai notar que é registrado o nome de um deles, que é Bartimeu, que significa filho de Timeu. No entanto, Mateus ele não registra o nome de nenhum dos 2 cegos, mas ele faz questão de registrar o episódio. Eu chamo sua atenção para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 20, do verso 29 até o verso 34. Mateus 20, do 29
ao 34, que registra um encontro de Jesus com 2 cegos. Eu queria refletir com os irmãos sobre como esse encontro foi impactante na vida de Bartimeu e de como os ensinamentos que está presente nesse texto, ele serve para a sua vida, ele serve para a minha vida, ele serve para a maneira como a gente vive a nossa vida cristã. Mateus 20, do 29 até o verso 34, assim diz a palavra do Senhor. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Verso 32. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Meus irmãos, esse é um momento único de Jesus na vida desses 2 cegos. Cego em todo tempo, em todo momento, sempre foi uma pessoa que é desprivilegiada. Imagina só que tipo de limitação como essa. Você não ter a visão, você precisar de certa ajuda, de certos cuidados para fazer as coisas mais básicas, as coisas mais simples. Não que você, pelo fato de ser cego, você não consiga desenvolver as atividades, mas fato é que a limitação em ser cego traz certas dificuldades para a vida no cotidiano. Mas eu queria refletir sobre três momentos dessa passagem que serve para você e serve para mim, serve para a gente refletir e serve para a gente levar a respeito de como é que a gente deve se relacionar com o Senhor Jesus. O primeiro aspecto desse texto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos é o problema. Em outro evangelho, lá em Marcos e Lucas, fala que o nome de um dos cegos é Bartimeu, que significa filho de Timeu. E ele tinha um problema, aliás, não somente um problema, ele tinha uma real necessidade. O problema dele não era um problema momentâneo, ele era cego. A palavra de Deus não diz há quanto tempo que ele era cego, não diz se ele era cego desde nascença, mas fato é que a realidade dele, ele era cego. E sendo cego, obviamente ele não viu Jesus entrar na cidade de Jericó, mas ficou sabendo que Jesus estava passando por Jericó e ele tinha um problema, ele era cego. E diante daquele problema, ele tinha 2 decisões a tomar. Ele se viu diante de uma encruzilhada que ele tinha que tomar uma decisão de o que ele deveria fazer. Ele, aqui em Mateus, Jesus Cristo já é bem conhecido, o ministério de Jesus é um dos assuntos mais comuns ali na Judéia, na Galileia, na Samaria, por tudo aquilo que ele havia feito, pelos milagres, pela manifestação da glória de Deus. Então ele ficou sabendo que Jesus estava passando, só que ele era cego. Então ele tinha 2 atitudes a fazer. Ele poderia simplesmente ignorar a presença de Jesus, ou ele poderia ver aquilo como uma oportunidade. Ele poderia ignorar porque ele era cego, ele tinha diversas limitações, ele tinha diversas dificuldades. Olha, Jesus, ele passava e carregava multidões. Então as pessoas que tinham o corpo são, pessoas que tinham a visão, tinham dificuldade de chegar próximo de Jesus. Agora imagina só um cego,
que precisa de direção, que precisa ter uma certa noção, que precisa de certa ajuda. Então ele poderia muito bem ter olhado para a situação dele, para a condição dele, e ter pensado assim: bem que eu queria ter minha vida transformada por Jesus, mas eu sou cego, não dá para eu ir até lá, vai ter muita gente. Ele poderia simplesmente ignorar, mas ele também poderia ver no sentido figurado, claro, ele poderia perceber esse momento como uma oportunidade que se apresentava para ele. Bom, agora Jesus está passando aqui na minha cidade, Jesus está passando próximo de onde eu estou, e eu tenho a oportunidade de, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os empecilhos, de me aproximar dele, na esperança de ter o meu problema resolvido. Ele tinha essas duas opções, e ele decide por se aproximar de Jesus, ele decide por ir até Jesus, para poder ter o seu problema resolvido. Então, ele decide por agir conforme a oportunidade, e não rejeitar aquele momento. Só que somente decidir pela oportunidade não é suficiente. Logo em seguida ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fica clamando para que Jesus olhe para ele, perceba a situação dele, tenha compaixão dele e faça algo por ele. Ele clama, simplesmente ele clama, ele faz aquilo que está ao alcance dele. E nesse clamor que ele faz, ele precisa vencer duas barreiras. A primeira barreira que ele precisa vencer é uma barreira pessoal, que é o orgulho. Ele precisava vencer o orgulho que nós, enquanto seres humanos, a gente sempre está tendo que lidar com o orgulho na nossa vida. Em alguma medida ou outra, em uma situação ou outra, nós nos vemos em situações em que nós vamos ter que decidir se nós vamos agir com humildade ou se nós seremos orgulhosos diante dessa situação. Ele tinha que vencer a si mesmo, ele tinha que vencer as suas próprias limitações, ele tinha que colocar o seu orgulho de lado para poder clamar, para poder pedir pela interferência de Jesus na própria vida dele. E isso eu vejo que hoje em dia, na verdade não hoje em dia, como eu falei, todos nós enquanto seres humanos a gente sempre acaba tendo que lidar com o orgulho na nossa vida. E por vezes a gente perde grandes oportunidades, grandes bênçãos. Por vezes a gente perde de ver a glória de Deus na nossa vida porque a gente age com orgulho. Porque às vezes a gente não se dobra, às vezes a gente não se coloca como pessoas humildes que precisam, que necessitam de ajuda, que necessitam de intervenção, que necessitam que alguém possa nos estender a mão. E aqui essa questão do orgulho não é somente relacionada a gente pedir a Jesus algo, mas e quantas vezes na nossa vida a gente não passa por momentos de dificuldade porque a gente se fecha com o nosso orgulho e não tem coragem de pedir ajuda ou auxílio ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, o orgulho, ele é sempre uma questão que em um momento ou outro a gente vai ter que lidar com ele, e a gente vai precisar vencer o nosso orgulho para que a gente possa efetivamente ter a ajuda que a gente precisa, a ajuda que a gente tanto quer. Mas a dificuldade não estava somente no orgulho, a dificuldade não estava somente no próprio cego, havia uma outra dificuldade que eram as pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali próximas a Jesus, aquela multidão. A gente não sabe se quem mandou aquele cego ficar calado, a gente não sabe se eram os 12 discípulos de Jesus, que eram mais próximos de Jesus, ou se eram pessoas da multidão. Mas fato é que Bartimeu, esse cego, ele teve também que vencer a barreira das pessoas. Olha, vê só, ele é uma pessoa cega, mas que vê aquele momento
que Jesus estava passando, ele percebe aquilo como uma oportunidade. Ele poderia simplesmente ter ignorado, mas ele vê assim: olha, é a oportunidade que eu tenho. O momento que eu tenho é esse, de fazer algo, de clamar por Jesus, de pedir que Ele faça algo por mim. Então ele percebe isso como uma oportunidade, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vence o orgulho próprio. Como se todas essas dificuldades já não fossem o bastante, as pessoas ainda dizem assim: olha, cala a boca, faz silêncio aí, fica na tua. Só que, muito embora as pessoas estivessem dizendo: olha, fica calado, cala a boca, ele permanece insistindo. Ele insiste, ele insiste, ele insiste, porque ele não está interessado naquilo que as outras pessoas estão falando para ele. Mas ele tem a percepção de que, olha, se Jesus ouvir o meu clamor, Ele pode mudar a minha situação. Ele pode fazer algo por mim. E se é Jesus quem pode fazer algo por mim, eu não me importo com aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu não me importo com o fato das pessoas estarem mandando eu calar a boca, porque eu quero, na verdade, é saber o que Jesus pode fazer por mim. E ele insiste, ele persiste. E aqui a gente aprende, meus irmãos, que em muitos momentos da nossa vida, as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai precisar vencer não somente o nosso orgulho pessoal, mas a gente vai precisar também não ouvir as pessoas próximas a nós que tentam de alguma forma impedir que a gente consiga aquilo que a gente necessita. Se esse cego ele simplesmente desse ouvidos, o pessoal dissesse: é verdade, estão mandando eu calar a boca, eu vou ficar calado mesmo, eu sou cego aqui. Então ele não teria o seu problema, ele não teria a sua necessidade atendida. Mas ele clamou, ele persistiu, ele insistiu, ele venceu a si próprio e aos outros que o mandavam calar a boca. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem uma necessidade e quando a gente percebe que Jesus ele pode fazer algo por nós, a gente precisa não se importar, precisa não dar ouvidos àquilo que os outros estão falando. E de tanto insistir, de tanto pedir pela misericórdia de Jesus na vida dele, Jesus concede a ele um favor, Jesus ele concede a ele a graça dele. Jesus chama esse cego e diz: olha, o que você quer que eu te faça? Jesus dá uma grande oportunidade para essa pessoa. Você vê que há outros milagres que Jesus faz e que Jesus simplesmente ele cura as pessoas. Mas nesse caso aqui, Jesus ele age de forma diferente. Jesus chega para ele e diz assim: olha, o que você quer que eu te faça? Qual é o favor que você precisa de mim? E ele tinha essa resposta na ponta da língua. Jesus, olha, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ter a minha vida transformada por ti. E de tanto ele ter pedido isso, ele consegue esse favor. Jesus, ele cura este cego, devido à insistência do clamor dele. Ele de tanto ter clamado, ele de tanto ter insistido para que Jesus fizesse algo por ele, ele tem a sua vida transformada. Ele consegue aquilo que ele tanto desejava, aquilo que ele tanto queria. Eu chamo a sua atenção que isso que está acontecendo aqui é um processo. Há um processo que está acontecendo aqui. A primeira etapa desse processo, como eu falei, é o problema. Ele era cego, ele tinha uma necessidade real. Provavelmente nós não temos a mesma necessidade que esse
cego possui. Mas nós temos outros problemas, nós temos outras necessidades. E que, como esse cego, a gente tem duas oportunidades: ou a gente simplesmente ignora, não apresenta as nossas necessidades, as nossas demandas ao Senhor Jesus, ou nós apresentamos a Ele em oração, ou nós clamamos a Ele, porque entendemos que Ele é que pode fazer algo por nós. Então, nós também temos os mesmos desafios a vencer. Não os mesmos problemas, mas os mesmos desafios. Entre ignorar os nossos problemas, as nossas necessidades, ou de nós olharmos para Jesus e percebermos Ele como uma oportunidade, como alguém que é capaz de mudar a nossa vida, de transformar a nossa situação. Esse é aquilo que configura o problema, a necessidade. E a gente tem que decidir se a gente vai simplesmente ignorar ou se a gente vai clamar por Jesus. Se a gente decidir clamar por Jesus, é preciso a gente entender que nesse processo, uma das primeiras coisas que vai ter que ser vencido na nossa própria vida é o orgulho. Para a gente pedir algo a alguém, para a gente pedir algo a Jesus, a gente precisa se ver como alguém que tem falta. A gente só pede aquilo que tem falta. E a gente só pede aquilo que a gente não consegue prover por nós mesmos. Só que para pedir é preciso vencer o orgulho. É preciso a gente ver a Jesus como aquele que pode prover aquilo que eu mesmo não posso. É preciso eu olhar para mim mesmo como uma pessoa carente e necessitada da ajuda de alguém. E esse alguém que pode me ajudar é Jesus Cristo. Então eu preciso vencer esse orgulho e clamar a Ele. Mas também eu preciso entender que por vezes nesse meu clamor eu vou precisar fazer calar outras vozes. E muitas vezes vozes de pessoas que, em tese, em teoria, deveriam nos ajudar. Porque as pessoas que mandam aquele cego ficar calado são as pessoas que estão ali próximas a Jesus. Então eles deveriam ter misericórdia daquele cego também e permitir que ele se aproximasse de Jesus. Mas eles simplesmente trabalharam contra aquilo que eles queriam. Então é preciso a gente entender que às vezes a gente vai ter pessoas próximas a nós que vão nos falar coisas ou que vai nos fazer coisas que vai simplesmente desmotivar aquilo que a gente gostaria que Jesus fizesse na nossa vida. E a gente vai ter que decidir novamente se a gente vai parar o nosso clamor ou se a gente vai persistir, ou se a gente vai continuar, ou se a gente vai querer a interferência de Jesus mais do que dar ouvidos a qualquer pessoa. E entender que se a gente permanecer clamando, permanecer perseverando em nosso clamor ao Senhor, nós poderemos ter o favor e a graça que a gente necessita na nossa vida. Esse é o processo que nós acabamos tendo que vivenciar diante das crises, diante das dificuldades da nossa vida. Eu não sei qual é uma possível crise, uma possível necessidade na sua vida, mas eu sei aquilo que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos fazer, aquilo que nós temos à nossa disposição, aquilo que está sobre a nossa vida como uma possibilidade, que é olhar para Jesus como aquele que é capaz de mudar, aquele que é capaz de interferir, aquele que é capaz de transformar
a nossa situação. Entendendo que eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso interceder por Ele. E que eu tenho que vencer as minhas próprias dificuldades, eu preciso vencer o meu próprio orgulho. E que eu vou precisar vencer, inclusive, pessoas próximas a mim que talvez vão criar mais dificuldades para que eu tenha o favor e a graça de Deus. Mas se nós perseverarmos, nós podemos ter a nossa vida transformada de forma radical pelo toque de Jesus na nossa vida. Depois desse episódio aqui, na verdade aqui, depois desse momento, Jesus Cristo nunca mais voltou a Jericó. Aquela oportunidade que se apresentava ao cego foi a única, e ele não sabia disso. Foi a primeira e única oportunidade que ele teve, e ele aproveitou. Nós sabemos, porque nós temos toda a palavra de Deus, nós sabemos que foi o único momento que Jesus esteve ali. Ele não voltou mais ali a Jericó. E a gente não sabe quando é que a gente vai ter um outro momento na nossa vida, uma outra oportunidade em nossa vida para clamar a Jesus. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. O que a gente tem é simplesmente hoje. Os nossos dramas, os nossos desafios, os nossos problemas e as nossas necessidades nós temos hoje. Mas junto com todos eles a gente tem a oportunidade e a possibilidade de clamar a Jesus para que Ele interfira nisso tudo. Então que a gente possa, semelhante a esse cego, vencer as barreiras, as dificuldades, que a gente possa persistir. Ele só persistiu porque ele tinha plena convicção, ele tinha uma fé muito clara que Jesus podia mudar a vida dele. Que essa mesma fé, essa mesma convicção esteja na sua vida, para que você possa clamar ao Senhor, pedindo pela interferência dele na sua vida. Porque é Jesus Cristo quem é capaz de mudar a nossa vida por completo, a nossa vida, e atender assim aquilo que a gente tanto necessita. Amém? Te convido agora para que a gente possa louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor, porque Ele é grande e Ele é bem maior, Ele é todo poderoso e Ele é capaz de resolver os nossos dramas, os nossos dilemas. Que a gente possa clamar ao Senhor, interceder pela nossa vida. Que nos ajude.
Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, meus irmãos. Que seja dessa forma o nosso caminhar. Que diante dos problemas, diante dos desafios, a gente presente eles ao Senhor, confiando que é no Senhor que nós temos a vitória para os nossos desafios, para as nossas lutas, para as nossas necessidades, porque Ele é quem tem cuidado de nós, que a gente possa buscar esse cuidado, que a gente possa clamar por isso diariamente nas nossas vidas. Amém? Nós avisamos também que a respeito da campanha, né, dos R$20, nosso alvo individual, mas também relembramos os irmãos a respeito dos alimentos, né? Nessa última semana a gente pôde fazer 2 cestas básicas e distribuir com 2 famílias necessitadas, uma família aqui de Croatá e a outra família lá do Ipu. Então, já não temos mais nenhum alimento aqui na igreja. Então, se você quer nos ajudar, faça suas compras e separe alguns alimentos, traga aqui para a igreja. Ou então, se tiver alguma dificuldade, nos comunique, nos avise que a gente passa na sua casa e recolhe esse material para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que necessitam nesse momento, tá bom? Então, vamos orar, encerrando assim o culto ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos pelo culto que nós oferecemos a Ti. Pedimos, Deus, que o Senhor possa aceitar, Deus, aquilo que nós fizemos aqui para Ti, ó Pai. Pedimos que a palavra que foi ministrada aqui, Senhor Deus, possa vir de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades, vir de encontro às nossas circunstâncias, e que, independente, Deus, daquilo que nós estejamos vivendo, que a gente possa olhar para Teu Filho Jesus Cristo e entender que na vida dele, em tudo aquilo que ele fez e quer fazer por nós, nós possamos ver isso como uma oportunidade de termos a nossa vida transformada, termos a nossa vida modificada pelo toque do Teu Filho nas nossas vidas, ó Pai. Faz assim, Deus, para que a gente possa contemplar, Deus, a Tua glória nas nossas vidas, e que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito esteja sobre nós e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Amém, Senhor.